As inscrições para o Enem começaram com várias mudanças. Os candidatos com menos de 18 anos que não vão terminar o ensino médio agora em 2015 podem fazer a prova apenas como treineiros. O regulamento proíbe que eles usem a nota para tentar uma vaga numa universidade ou como certificado de conclusão do ensino médio. A taxa de inscrição aumentou de R$ 35 para R$ 63 para desestimular que os candidatos faltem à prova. O prazo vai até 5 de junho no site do Enem. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. A Controladoria Geral da União encontrou várias irregularidades no ProUni, o programa Universidade para Todos. 47 beneficiários que tinham morrido, quase 4.500 tinham renda superior à permitida e alguns universitários que não são brasileiros natos nem naturalizados. Os técnicos avaliaram o período de 2005 a 2012, quando 22% das bolsas não foram utilizadas. 3.500 operários pararam a construção da usina nuclear de Angra 3 por tempo indeterminado. Eles pedem reajuste salarial de 10% e cesta básica de R$ 400. A construtora oferece até 8%. A paralisação deve afetar a entrega da obra, que está marcada para dezembro de 2018. O apresentador Luciano Huck teve alta agora à noite do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A mulher dele, Angélica, deve ser liberada ainda hoje. Os dois foram internados depois que o avião em que viajavam fez um pouso forçado numa fazenda no Mato Grosso do Sul. Luciano fraturou uma vértebra e Angélica ficou com lesões pelo corpo. Os 3 filhos e 2 babás que estavam no voo tiveram ferimentos leves e não foram internados. O Ayrton, ProUni, Universidade para Todos, mas não dá para morto, né? Aí é demais, né? O Brasil... Você sabe, não, essa coisa curiosa, é pagar benefício para defunto. O INSS, até 7 anos atrás, pagava benefícios para as pessoas que tinham morrido já há 10 anos. Isso por quê? Porque não havia um mecanismo de comunicação, que a família perdeu o ente querido, não vai avisar o órgão que paga a aposentadoria que o decujus recebia para que deixe de pagar. Há os de boa fé, que não fazem isso, e há os de má fé, que querem continuar recebendo. Isso só se resolveu quando foi exigido que na certidão de óbito constasse a data do falecimento e fosse comunicado ao INSS. E aí você tem lá um cadastro dos óbitos do Brasil inteiro hoje, de maneira que não perdura por mais de 3, 4 dias os pagamentos indevidos. Num movimento desse como o do ProUni, que reúne milhões e milhões de estudantes, eu não sei como eles vão poder chegar a um mecanismo de verificar se aquele estudante que é beneficiário do ProUni faleceu ou não. Porque o dinheiro continua sendo pago. Ele recebia o dinheiro. Agora, era só ele que recebia? Se é só ele que recebe o dinheiro, ele morreu, não vai mais receber. Mas se ele pode dar alguém procuração ou autorização para receber em nome dele, vai continuar recebendo. E como é que nós vamos saber que o estudante morreu? Nós, governo, por exemplo. Como é que quem paga vai saber? É um mecanismo difícil. Nós temos um caso aí também de que se presta serviços para deficientes físicos, numa doença que as pessoas vão perdendo o movimento, que também está sendo muito difícil enquadrar os falecimentos com os pagamentos que se faz. Você entendeu? Ayrton, mas olha só, quando a pessoa morre, se ela tem uma conta bancária, é bloqueada automaticamente. Como é que o banco descobre isso? Você vai querer comparar a organização desses bancos mas então isso aí, com então... a organização de governos? Aí é que está. Isso, veja bem, temos que ser honestos. Essa é uma questão que vem de vários governos. E o INSS não é desse governo. Isso vem de antes disso. Pois é, mas por isso a gente precisa empurrar. Não, né? não é que nós estamos empurrando isso. Estou querendo mostrar para o telespectador que há dificuldades, e havia dificuldades maiores antes, e que elas não foram sanadas ainda. Mas, talvez eles possam agora, o ProUni, montar um esquema para que, na medida em um estudante beneficiado venha a morrer, venha a falecer, que seja, de uma certa forma, o seu atestado de óbito encaminhado para a direção do ProUni. O bom é que a Controladoria conseguiu descobrir, né, Ayrton? Né? Pelo menos isso, que é o que o Leonardo Gonçalves de Araújo está dizendo aqui. Não me diga que um programa do governo foi fiscalizado antes tarde do que nunca. Não, deve ter sido uma denúncia que fizeram. Porque não é fácil saber quem morre e quem não morre nesse país. Tá certo. Vila. Eu acho que, bem,
Eu tinha falado da questão do INSS aí, aqueles que acreditam na vida eterna, por isso que continua o pagamento, né? Acreditam na vida eterna, então, afinal, deve receber. Né? Bem, mas o caso do ProUni, acho que de um lado, qual é a grande questão? O Estado brasileiro não tem mecanismos internos de cada ministério de efetiva fiscalização. Essa, me parece, no caso de desvios, é a questão central. Ou você tem mecanismos internos de controle, levantamentos que podem ser fazer aleatoriamente, isso envolve também Bolsa Família, não pensa que é só, infelizmente, só o caso do ProUni, envolve todas as esferas do governo e, evidentemente, não é um problema atual, esse é um problema, portanto, que tem uma triste história, não é porque tem uma triste história que tem de permanecer, que essa é a maneira no Brasil, é como se fosse um dado da natureza, é um terremoto, tal, não, se você tem mecanismos de bom funcionamento e de controle, e deveria ter, né, porque não tem um dia que a gente não noticia um escândalo de corrupção. Então, cada ministério deveria ter internamente um sistema de controle. E basta querer ter, que tem. E se você tiver bons funcionários, e há bons funcionários no funcionalismo público federal, efetivos, tal, que tem condições de fazer esse tipo de controle. Acho que esse é um lado. Outro do ProUni, que eu sempre, as pessoas muitas vezes falam só disso, ou falam dos atrasos de pagamento, mas há um muito importante, que a qualidade de ensino. O MEC não fiscaliza as faculdades privadas e universidades que dão ensino de péssima qualidade. Não é nem ensino médio ruim, é um ensino fundamental. Estão formando pessoas que saem com o diploma fora do mercado profissional. Ou seja, e para as escolas foi uma maravilha o ProUni, porque você ocupou 100% das vagas e sem nenhuma fiscalização do MEC na qualidade de ensino, não estou nem me referindo ao pagamento, deu nessa situação triste que nós estamos vivendo. Ou seja, a grande questão, e você tem, o MEC tem funcionários para diabo, tem secretarias do MEC espalhadas por todos os estados. Se você quiser controlar, você controla. Você me dá uma parte no mesmo sentido aí. Se as escolas recebem as verbas do ProUni, elas não teriam... O mecanismo do sujeito morreu, não. Teria que ter na lei. E o aluno não tem que frequentar a escola? Claro, a escola, então, sabe que aquele aluno não está frequentando mais. Ela não teria que ter na lei um dispositivo que obrigasse a escola a comunicar imediatamente às autoridades do MEC que aquele aluno... Né? Não é? É que também, tal como aquelas famílias que queriam continuar ganhando aposentadoria quem morreu, que não é a maioria, também as escolas não criam um mecanismo para apontar ao governo que não se deve mais pagar o ProUni. E aí tem que ter mecanismo de punição. Se não há punição que é pedagógica, né, aí a coisa, se você resolve, você pega uma escola, ela tem de mensalmente comunicar se o João, o Pedro ou o Paulo estão efetivamente cursando. Você tem esse controle mensal, esse sistema hoje é informatizado. Se fosse manual, que você fosse ticando... Você falou do Bolsa Família. Sim. O Bolsa Família tem. Porque se o aluno não vai fazer o exame que tem que fazer no posto de saúde, e se não vai assistir a aula, sai lá informado que esse aí não está frequentando. Então, ele é excluído do Bolsa Família. Entendeu? Esse Bolsa Família tem. Relator da reforma política, Marcelo Castro, do PMDB, diz que fez papel de bobo. Ele reclamou da manobra para levar a votação da reforma diretamente ao plenário, sem passar pela comissão especial criada para analisar o tema. A votação deve começar amanhã, deixando as últimas medidas do ajuste fiscal para depois. Hoje, o ministro da Fazenda disse que o corte nos gastos do governo é adequado. Joaquim Levy defendeu o maior contingenciamento da história do governo. Acompanhado do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, Levy afirmou que as receitas previstas no orçamento não condizem com a realidade da arrecadação federal e negou divergências em relação ao tamanho do corte. Na última sexta-feira, a cadeira dele permaneceu vazia durante o anúncio. Eu realmente estava, não sei se gripado, resfriado, enfim, mas estava lá na... um pouquinho... Houve um certo alvoroço em cima dessa história, tá certo? Não entendi muito bem porquê, até porque eu expliquei exatamente o que estava acontecendo, tá certo? Mas, enfim, é dado o direito a todo mundo se alvoroçar. Outro tema que tem causado alvoroço aqui em Brasília é a votação da reforma política na Câmara. Os deputados decidiram hoje que a matéria não voltará mais para a comissão especial e seguirá diretamente para a votação em plenário. Os parlamentares devem analisar um outro relatório mais resumido a partir de amanhã. Do ponto de vista regimental, será o melhor procedimento para que a gente extraia dessa discussão da reforma política um texto que signifique algum avanço em termos de reforma política aqui no Congresso Nacional. O objetivo do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é votar separadamente cada item da reforma: reeleição, financiamento de campanha, mandato e sistema de voto.
Cunha e o relator da Comissão Especial da Reforma Política, Marcelo Castro, não vinham se entendendo, embora os dois sejam do PMDB. A comissão ela tem uma representatividade que ela não expressa a proporcionalidade do plenário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que um relatório feito em dissonância com aquilo que se acordou a votar dificulta regimentalmente você cumprir o acordado com os líderes. Um certo descaso, uma certa desconsideração para aqueles que tanto se dedicaram durante esse tempo todo na feitura deste relatório. O presidente da Câmara insiste em levar à votação o Distritão. Marcelo Castro é contra. O Distritão elege os candidatos mais votados. Já o sistema atual, conhecido como proporcional, permite, através do quociente eleitoral, ter representantes de pequenos partidos. Você viu, né, Viro? O ministro Levi estava doente até hoje, tossiu lá, estava gripado, o homem estava gripado mesmo. Agora vamos lá, reforma política. Fritaram então o relator e passaram a reforma diretamente para o plenário. Quais as consequências disso? Relator que foi entrevistado no Roda Viva, né? E relator que tem um conhecimento aprofundado sobre o tema, pelo menos é o que pareceu na entrevista que deu ao Roda Viva. Isso, houve uma boa discussão, tal, foi colocada uma série de questões. Agora, a proposta que está sendo apresentada do Distritão, o conjunto da proposta é melhor deixar tudo como está. Ela é tão ruim que é melhor deixar o ruim como está para ele não ficar pior ainda tal. E o que é o Distritão? O São Paulo tem direito a 70 deputados federais, seria dividir o Estado em 70... Não, melhor dizer, não, seriam os 70 mais votados. Né? Eu fui para a ideia do voto distrital. Não, são 70 mais votados. Portanto, o Distritão não tem nada a ver com o voto distrital. São 70 mais votados só, independente de partido, não há quociente partidário, não há nada. Eu acho a proposta... Quem tiver mais dinheiro, leva. Eu acho a proposta péssima tal. E você enfraquece os partidos e não entra numa discussão que está se colocada a questão voto proporcional e o voto distrital puro, o voto distrital misto tal. A outra parte da proposta é sobre mandatos. Dizer que o mandato não seria de 5 anos para todos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, presidente e governador, estou deixando o senador de lado, e seria no mesmo momento as eleições. Você imagina o que é tão importante que é o prefeito e o vereador, seria desconsiderar. Então, é um absurdo. E senador, a primeira proposta, agora ele tinha alterado, não sei o que o plenário vai dizer, era mandato, como é o dobro normalmente senador, se deputado federal é 5, seria de 10 anos. Olha que absurdo. Então, eu sugeri até mandato vitalício, como era durante o Império, já que assim fica vitalício. Aí propôs as outras questões lá, são todas ruins. Doação de empresa. Aí a questão de doação de empresa, eu sinceramente acho que essa não é a questão central. Os corruptos que estão aí, por exemplo, vão continuar recebendo por baixo do pano do mesmo jeito, que eles não têm caráter tal. Agora, em relação rapidamente ao senhor Joaquim Levy, quando ele ficou gripado, lembrou a União Soviética. Na União Soviética, o secretário-geral do PC desaparecia, do Partido Comunista, ele estava gripado tal. Aí o Brezhnev ficou gripado, depois morreu, todos ficaram gripados. Andropov, Chernenko, etc. Tal. Era sempre assim, está gripado. O Khrushchev antes do Brezhnev e tal. Agora, a proposta de ajuste fiscal, e agora ele está tentando, ela é péssima. Ela é muito ruim para o país, especialmente para os mais pobres. E na reunião do PT sábado, aqui em São Paulo, que vai ter agora o Congresso do Partido, teve as reuniões preparatórias para os estados, o grito da plateia era: Levy pede para sair, né? Pede para sair. Ou seja, quando você tem um partido que está no governo e pede ao ministro da Fazenda para sair, há algo de errado. Não com o ministro da Fazenda que tem essas ideias, que representa o grande capital financeiro, mas o problema é com o partido. Ayrton. Olha, eu acho que esse corte ele pode ser adequado no entender desse economista ou de outros economistas que o seguem, mas ele não é justo. Porque você está tirando 19,5 bi dos trabalhadores e dos bancos você está tirando 5,5 bi. 5,5 bilhões para os bancos é a renda líquida de 3 meses, como apontaram os balanços dos bancos agora mais recentes. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu defendo que, no caso dos trabalhadores, essa questão do auxílio-desemprego tem que ser melhor equacionada, porque virou uma indústria de sair de emprego para emprego, que não se pode deixar mais que as mulheres se casem com um moribundo para ter direito, tem que ter um prazo. Né? Essas coisas são corretivas. Agora, você tirar do trabalhador 19 pontos sub, numa poupança de 70 bi que pretende fazer o governo, agora, veja uma coisa curiosa. Eu vi da reunião do PT, que o Vila se referiu aí, algumas coisas interessantíssimas. O PT diz lá que vai propor que o Brasil tribute lucros e dividendos hoje isentos em 300 bilhões em 2014. Quer dizer, em 2014,
300 bilhões deixaram de entrar para o Tesouro porque existem lucros e dividendos que são isentos. Mais ainda, 100 bilhões o PT propõe que seja 100 bilhões ao ano, taxação a partir de 1% da quantia acima de 1 milhão, grandes fortunas. O PT propõe, ou vai propor, um aumento no alíquota sobre o imposto sobre herança, que vai dar 20 bi ao ano. O PT propõe, vai propor, ou está propondo, o combate à sonegação, com base no documento do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da União Nacional, que em 2014 o Sindifisco disse que foi sonegaram 500 bilhões nesse país. Então eu fiz uma continha. Olha, o PT está dizendo que tem 920 bilhões que podem estar disponíveis. E nós estamos economizando 70 aqui, sacrificando o trabalhador. Agora, veja bem, se o partido, e aí me perdoem os petistas, se o partido está no poder há 12 anos, não viu isso? Permitiu com a sonegação de 500 bilhões de reais? Porque deixou de taxar as grandes heranças? Porque deixou de taxar mais ainda o lucro líquido dos bancos? Isso não foi uma conivência com tudo isso? E os outros governos, por que não fizeram, não atentaram a isso? Porque isso é semelhante, eu acompanho os governos, desde o governo Sarney diretamente, é tudo a mesma sequência. Então, veja, nós estamos economizando 70 com enorme sacrifício, dizem, não é? E, no entanto, o partido que está no governo está dizendo, olha, dá para fazer isso, economizando 920 bi. Então, que coisa é essa? Até parece que não estão no poder, não é? Isso para mim, é um absurdo. Dividir os prejuízos para salvar os empregos. Os sindicatos defendem a redução da jornada de trabalho, mas querem que o governo custeie parte das perdas salariais com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pela proposta das centrais sindicais, as empresas diminuiriam a jornada em até 30% e os salários em até 15%. Metade do valor seria paga pelo governo e os outros 7,5% seriam negociados com as empresas. Esse modelo preserva os encargos sociais que são pagos pela empresa para o governo, então pressiona menos o FAT. O modelo foi adotado na Alemanha no auge da crise econômica global em 2010. Até agora, as medidas anticrise adotadas no Brasil se resumem às férias coletivas ou à suspensão dos contratos em um sistema conhecido como layoff. O trabalhador fica em casa recebendo o seguro-desemprego e fazendo cursos de reciclagem profissional. Em contrapartida, as empresas deixam de recolher o fundo de garantia e os vencimentos da Previdência Social. A proposta das centrais está na mesa do governo há mais de 2 anos, mas só foi desengavetada depois de o setor automobilístico registrar o pior desempenho em 23 anos. Somente na fábrica da Mercedes-Benz, no ABC Paulista, 700 funcionários já estão afastados por layoff. E a crise tem data marcada para piorar. A partir do dia 1º do mês que vem, a montadora deve dar férias coletivas para 7 mil trabalhadores e deve demitir outros 450. E esse tipo de situação se repete em outras empresas do setor. Na unidade de São Caetano do Sul da General Motors, 819 funcionários estão em layoff. A Ford colocou 424 trabalhadores para cumprir folgas acumuladas no banco de horas. No começo do mês, a Volkswagen dispensou 8 mil funcionários por 10 dias. Este economista especializado em relações de trabalho diz que a proposta das centrais deve ser ampliada para todos os setores da economia. Pena que o Brasil está demorando para aprovar isso. Já são 3 ou 4 anos que essa ideia vem sendo discutida no governo. Até agora não foi aprovado, tomara seja neste momento. Vila, é importante o governo agir aí para evitar as demissões, evitar o desemprego, usando o dinheiro público? Sim, vamos ser bem breve, né? Já que é para ser breve, só falar rapidamente. Não, essa proposta que preserva os interesses das grandes empresas, das montadoras, não. Eu acho que se elas têm, se vivem uma situação difícil, querem desempregar, elas que pagam o custo, porque na hora que elas têm lucro, ficam com as empresas, na hora do lucro socializa. É a velha questão do Celso Furtado, está lá no Formação Econômica do Brasil, da socialização dos prejuízos e a privatização dos ganhos. Isso é uma coisa histórica. Em relação às montadoras, elas tiveram privilégios desde os anos 50 do século XX. Se você for lembrar, a instrução 114 da SUMOC, da Superintendência da Moeda do Crédito, da importação sem cobertura cambial.
cambial. Portanto, é um negócio muito antigo. Isso vem em 54, na época do governo Café Filho, para 55. Depois, JK tem a expansão da indústria automobilística. Há uma série de privilégios a esse setor e em detrimento de outros. Em síntese, para não se estender, em respeito à tua observação que estamos com o tempo estourado, não há política industrial. É o governo do caos, que governo hoje não consegue saber o que vai acontecer em junho, quanto mais saber o que vai acontecer nos próximos anos. Se tem um nome, é incompetência. Ayrton. Olha, pegar dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador ou do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para resolver os problemas do mercado de trabalho da indústria automobilística, isso para mim é o disparate. Mesmo porque o desemprego nesse primeiro trimestre está 7,9%. No primeiro trimestre de 2013 estava 8%. No primeiro trimestre de 2014 estava 7,2%. No quarto trimestre de 2014, nós tínhamos 6.452.000 desempregados. No primeiro trimestre de 2015, nós temos 7.194.000. No primeiro trimestre de 2014, tínhamos 7 milhões. Nós não estamos explodindo em termos de desemprego. A Espanha está com 23% de desemprego hoje. 23% de desemprego. Então, essa comoção toda, pegar dinheiro do FAT, não, arrumem outra solução. Nós não vamos colocar dinheiro do FAT para pagar salário de trabalhador da indústria automobilística, que até o ano passado nunca teve tanto lucro na história desse país e na história do mundo. E não pode agora ficar com déficit? Por que a empresa, a indústria não pode ter déficit? Por causa das remessas que manda para o exterior? Não, isso não dá. E por falar em indústria automobilística, a frota de carros da capital paulista não para de crescer e atingiu a marca de 8 milhões. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes, que está na Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Boa noite, Luiz. E as consequências para esse avanço da frota, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. O problema é o ar que respiramos. A maior parte da poluição em São Paulo vem dos automóveis. E aí é bom lembrar que a maioria dos paulistanos, das pessoas que vivem na capital paulista, mora longe do local de trabalho e fica horas presa no trânsito. Nos últimos 10 anos, a capital paulista registrou o aumento de cerca de 2 milhões de veículos em circulação. Atualmente, são quase 8 milhões de carros, motos, ônibus e caminhões disputando espaço nos 17 mil quilômetros de vias de São Paulo. Na capital, são 1,4 habitantes para cada veículo. No Brasil, essa proporção é de 4,1 habitantes para cada veículo. Por dia, são registrados 723 novos emplacamentos, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. Esse avanço gera problemas, como acidentes e congestionamentos. Nos primeiros 4 meses desse ano, o trânsito no horário de pico, que vai das 5 da tarde às 8 da noite, foi 14% maior do que no mesmo período de 2011. Chegou a 109 quilômetros de lentidão. Além disso, quanto mais carros, maior é a poluição. Eu converso agora com a Evangelina Vormitag, que é diretora do Instituto de Saúde e Sustentabilidade. Evangelina, boa noite. Para a gente entender qual é o impacto dessa poluição no cidadão. Boa noite. O impacto tem 3 frentes principais. Uma delas seria a piora do tráfego, o maior tempo de deslocamento. E isso acaba influenciando relacionado a uma série de doenças, como, por exemplo, a diminuição do convívio com a família, menos tempo para exercício físico, piora do sono. E o que isso acaba impactando? Acaba impactando você tendo uma piora de qualidade de vida, o estresse e também a piora de qualidade de vida, o estresse e até a mesma obesidade, por exemplo. A gente também tem questão do acidente, né? Que é uma coisa que pode acontecer quando você tem muitos carros circulando. Temos o maior risco de acidentes e também de atropelamentos e temos a piora da qualidade do ar, pelo aumento da emissão de poluentes pelos veículos. Quantas pessoas morrem por ano em São Paulo por fatores diretamente relacionados à poluição do ar? Devido ao material particulado, por exemplo, nós temos 4.500 mortes por ano na cidade de São Paulo. Muito obrigada, Evangelina, pela tua participação no Jornal da Cultura. William, agora é com vocês aí na bancada. Luiz.
Muito obrigado, Luísa. Daqui a pouco, morte do matemático John Nash, ganhador do Nobel da Paz, e ainda João Vacari e 3 ex-deputados vão ser transferidos da Polícia Federal para um presídio comum.